Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa 4x4, do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo agora. Bora para o conteúdo. Vamos à pauta número 3, o povo na rua. Mais uma vez os brasileiros saíram às ruas num ato de pressão pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Desta vez foi em Belo Horizonte, reduto eleitoral do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. É ele o responsável por dar ou não andamento a um dos vários pedidos de impeachment contra o ministro. Muitos parlamentares participaram do evento e teve lá, claro, a defesa da liberdade do Daniel Silveira, que é um caso, o André Marcília vai poder comentar, muito parecido com o do X também, né? O advogado Michael Robert, que defende o Daniel Silveira, pediu mais uma vez ao Alexandre de Moraes que conceda a progressão de pena, né, a progressão de regime para o ex-deputado. O Robert trabalha no caso em parceria com o Paulo Faria, com a Paula da Silva e o Sebastião Coelho, e ao processo ele anexou o mais recente exame criminológico do Daniel Silveira, com atualizações determinadas por Alexandre de Moraes, né? Ele foi feito esse exame pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, e esse documento reitera que o ex-deputado tem condições de voltar à sociedade e recomenda a Moraes que acate o pedido de defesa. E em vídeo, Sebastião Coelho criticou a postura do Alexandre de Moraes. Isso é uma vergonha. Isso não é o ministro Alexandre de Moraes. Olha, isso não é conduta de juiz. O senhor não está agindo como juiz. O senhor está agindo como um perseguidor. O que o senhor está fazendo com o Daniel Silveira é uma desumanidade, é uma perseguição política. Então o senhor vai continuar na mídia, porque existem advogados que não têm medo do senhor de denunciar os seus crimes. Vou pedir permissão ao Costa e à Ana para começar pelo André Marcília, porque é aquilo que a gente estava falando, né? O caso do Daniel Silveira é muito parecido com o caso envolvendo o X, né? O Daniel Silveira inventaram lá uma multa também, eles foram lá, fizeram uma vaquinha, conseguiram arrecadar, pagaram, depois que disseram que a multa não tinha sido paga integralmente, aí pediram o exame criminológico, aí entregaram o exame, aí ele disse que não estava suficiente, pediu outro exame. Então, ele protela quando lhe interessa, né, Marcília? Pois é. Aliás, bem lembrado, essa questão da multa, né, que foi pretérita, ela já foi irregular por si, porque você chega e fala assim para alguém, para o espectador entender, você chega e fala, ó, você tem que pagar essa multa. Muito bem. Agora, se você não dá condições da pessoa pagar a multa, você não deixa, as contas da pessoa estão todas bloqueadas. Você não permite que nada seja desbloqueado para que a multa possa ser paga. Bom, então não tem como pagar a multa. Então essa pena não pode existir. A condição de pagar a multa, ela só existe quando a pessoa tem como pagar a multa. Senão, aquilo é uma espécie de manutenção da prisão eternamente. Quer dizer, você tem que entregar para o preso a possibilidade de que ele cumpra a condição que você está oferecendo. Senão, não é uma possibilidade, você está impondo a ele que ele não seja solto, que ele não possa nunca deixar de ser preso. Então, a condição precisa ser passível de ser cumprida, senão ela não pode ser condicionada. E aí você entrega essa questão. Bom, a multa, tá aqui a multa, você tem que pagar essa multa, só que eu não desbloqueio suas contas, eu não permito que você tenha
nada na sua mão para poder pagar a multa. Então eu estou te mantendo na prisão e fingindo que eu estou te dando uma condição de ser solto. Isso é errado. Diversas vezes essas multas não são nem cobradas de presos, justamente porque eles não têm condições. E no caso do Daniel Silveira, há uma exceção à regra que é dada a presos, como a gente tem visto, não apenas no caso do Daniel Silveira, no caso do Felipe Martins. Presos têm direito a dar entrevistas. No caso do Felipe Martins, ele foi presos por assassinato, presos por tráfico de drogas. A gente já viu diversas entrevistas dessas pessoas presas. Ele é solto e solto não pode dar entrevista. Então, de novo, a gente está sempre no terreno da exceção até o crime comum. A gente tem, nesse caso do Daniel Silveira, um crime contra a honra. Veja, é um parlamentar. Tudo bem, pode-se entender que houve excesso, mas veja, a Constituição fala claramente, artigo 53, quaisquer palavras, quaisquer, de parlamentares são invioláveis. Como é que você entende exceção a isso? Bom, mas entendeu-se. Ok, agora não se quer soltar, dando a ele a condição de que ele se arrependa, isso não existe na lei, de que ele se arrependa, de que ele prometa nunca mais falar nada. Como é que você promete num crime de discurso, como é que você promete nunca mais cometer aquele crime? Isso é censura prévia. Se você quer que a pessoa se vincule à obrigação de nunca mais falar nada que possa ferir alguém ou que possa ferir ao ministro, o que você impõe à pessoa é um silenciamento. Isso é censura prévia, não dá para ser feita, porque fere a Constituição, fere o princípio mais básico de todos de uma democracia, que é a liberdade de expressão. Isso não existe na lei. A única coisa para a progressão de regime que existe na nossa lei é que durante o período que você está preso, você tenha uma boa conduta. Ele teve uma boa conduta? Então acabou. Ele não tem que se arrepender de nada, ele não tem que prometer absolutamente nada, ele não tem que demonstrar condições de nada, ele só tem que ter uma boa conduta. É só isso que a lei exige de qualquer preso, de um assassino. Gente, a gente vai criando exceções para parlamentares que estão presos por discursos, por crimes de fala. Isso é perigosíssimo, isso cria uma exceção para ele, mas um precedente imenso para todos os demais que discursam, que falam, que vivem da palavra, como jornalistas, como advogados, como parlamentares. Então, o Brasil ele não só caminha na exceção individualizada a essas pessoas, como Daniel Silveira, Felipe Martins, etc., esses personagens que estão sendo perseguidos por exceções da lei, por uma jurisprudência de exceção que está sendo criada no Brasil, como também essa jurisprudência de exceção vai se tornando regra e nós vamos perdendo os direitos mais básicos que nós temos, as liberdades mais comezinhas que a Constituição nos ofereceu como condição, aí sim, uma condição de democracia. Costa, a gente pode percorrer essa história do Daniel Silveira lá desde a primeira, né, prisão original e encontrar vários problemas, né? A questão da graça presidencial, mas a prisão do Daniel Silveira, a original, em consequência daquele vídeo infeliz que ele fez, né, foi endossada pela Câmara dos Deputados, né, vergonhosamente endossada pela Câmara dos Deputados, como disse o Marcília, né, são invioláveis. Mas a Câmara foi lá e a gente estava até na época na Rede TV, fizemos um programa inteiro sobre isso. Porque isso é que assusta, né? Nos momentos em que os mecanismos constitucionais puderam funcionar, eles falharam por algum grau de cumplicidade de quem tinha esse poder na mão. É o caso do Rodrigo Pacheco no Senado hoje, e que liga as duas pautas, né? Quer dizer, foi uma manifestação grande, a turma alguns parlamentares corajosos de oposição foram lá subir o tom, né? E a gente sabe que ele vem blindando, protegendo esses atos criminosos. O Daniel Silveira é obviamente um símbolo, o Alexandre de Moraes tem suas taras subjetivas, o Felipe Martins é outro símbolo, eu mesmo, né? O Daniel é um caso pior porque ele está preso. Até hoje o Alexandre de Moraes está fazendo tudo para destruí-lo, destruir sua vida. Agora, o meu caso, pega o meu caso, né? Eu estou sob censura prévia, não é alguma coisa que eu disse, postagens específicas, eu não posso falar na praça pública da era moderna. Bom, agora ele baniu a praça pública, né, que é o que restou, que é o X. Mas eu não posso falar.
na praça pública, então não tem nada específico. Eu tenho minhas contas bancárias bloqueadas sem limite. Não é assim, existe uma multa de 100 milhões, né, 10 milhões que seja. Se eu conseguisse levantar com muito sucesso Pix, como o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu, e doassem 17 milhões para minhas contas bancárias no Brasil, 17 milhões estariam bloqueados amanhã. Então não tem limite. Qual é o critério? Né? E claro, e meu passaporte cancelado, que nem traficante, esses aí que deram entrevistas, como o professor André Macilha lembrou, né? Nem eles tiveram passaporte cancelado, mas eu tive, o meu brasileiro. E, de novo, de qual crime eu sou acusado? Eu não sei. É o quê? Incitar golpe? Mas onde? Quando? Como? Não existe isso. Então, Lacombe, é uma loucura o que está acontecendo. Está muito claro que esse sistema, e o Barroso, uma vez mais, tem que ser lembrado, porque não é o Alexandre de Moraes sozinho, esse sistema casou com uma narrativa de que houve a tentativa de um golpe terrível, que a direita bolsonarista, blá, 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 representa uma ameaça à democracia, e que eles estão salvando a democracia. Como? Mandando para a masmorra a cabeleireira, mãe de 2 filhos que são órfãos de pais vivos, como colocou muito bem o ex-presidente Bolsonaro num vídeo bastante, digamos assim, comovente, né? Com vários filhos de um desses pais que estão presos ou foragidos para não ir preso. Eles estão prendendo a mulher que tem um batom atômico. Deve ser, né, um batom poderoso como a bomba nuclear do coreano maluco lá, atômico. Né? Então, é uma loucura isso. Eles casaram com essa narrativa e eles não podem voltar atrás sob o risco, claro, de denunciar todo o rastro de crimes que eles vêm cometendo com muitos cúmplices, entre eles Rodrigo Pacheco, que merece um pichuleco gigantesco lá em Belo Horizonte e que não vai ser eleito nem para síndico do prédio dele, muito menos para o governo de Minas Gerais. Então tem que ter consequências o que esse pessoal está fazendo. O PSD, 55 nunca mais, uma campanha brilhante. Os senadores do PSD, partido do Rodrigo Pacheco, partido do Kassab, que representa essa visão fisiológica que permite esses abusos, porque protege aqueles que estão cometendo crimes, nunca mais tem que votar nesse pessoal mesmo. Tem que lembrar, tem que ter consequências. A postura do jovem deputado Nicolas Ferreira é louvável. Aliás, eu vim no avião de Nova York hoje lendo o livro dele, né, O Cristão e a Política, é muito bom. Acabei o livro no avião, é pequenininho, né? O voo é curto, mas deu tempo de ler o livro inteiro. Então, é uma postura de quem sabe que deve lealdade, não é a quem quer que seja de político, é a ele, é a ordem superior. Então, quem teme a Deus, quem tem uma bússola moral que aponta para o lado certo, não vai se submeter a pressões políticas, a acordos comezinhos que envolvem Kassab, Tarcísio, quem quer que seja. É o seguinte, meu amigo, estão destruindo o Brasil. O Brasil não tem mais Estado de Direito, o Brasil não tem mais democracia, o Brasil tem preso político, o Brasil tem perseguido político. Então, enquanto a gente não resgatar o mínimo de normalidade institucional no Brasil, essa é a prioridade, não tem conversa. Não tem conversa, eu não quero saber de A ou B, não sei o quê. Bom, eu sou vítima, inclusive, mas mesmo que eu não fosse, a gente não tem mais empatia, a gente não consegue sofrer junto com o Daniel Silveira. Ah, mas ele falou coisas terríveis. Olha a aula que o professor Marcília deu aqui. Isso não existe. Basta lembrar do artigo 53 e acabou. Quaisquer opiniões, acabou, assunto encerrado. Então, tiveram muitos cúmplices lá, sim. Muitos se arrependeram depois. Sabe que foram bem enganados. Não, é importante isso para dar o recado, mas volta à normalidade. Sempre que você transige com o mal, sempre que você faz um acordozinho pragmático com esse tipo de coisa, você alimenta o monstro, né? O apaziguamento com Hitler não funciona. Então vamos parar de achar que vai ter acordo dessa vez, anistia. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Laurimélia Lucena, primeira-dama de João Pessoa, é presa em operação da Polícia Federal. Tereza Cristina Barbosa, sua secretária pessoal, também foi presa na terceira fase da Operação Território Livre. A primeira-dama de João Pessoa, Laurimélia Lucena, foi presa na manhã deste sábado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Território Livre, que investiga crimes de
aliciamento de eleitores e associação criminosa relacionados às eleições municipais. Laura Emília é esposa do atual prefeito da cidade, Cícero Lucena, que busca reeleição. Além dela, foi presa preventivamente Tereza Cristina Barbosa Albuquerque, sua secretária. De acordo com a Polícia Federal, as ações desta fase da operação são desdobramentos da análise de materiais apreendidos nas fases anteriores, visando complementar as provas dos crimes investigados. A operação, que inclui 2 mandados de busca e apreensão, tem como foco o aliciamento eleitoral. O prefeito Cícero Lucena, em nota divulgada nas redes sociais, classificou a prisão de sua esposa como um ato de perseguição política orquestrada por adversários às vésperas do pleito eleitoral. Ele alegou que Laura Emília tem colaborado com as investigações e que provará sua inocência. As investigações da PF apontam Laura Emília como figura central na decisão sobre indicações de cargos na prefeitura que seriam usados para garantir apoio de grupos com influência em comunidades locais. Em troca, esses grupos facilitariam o acesso às áreas sob seu controle. A filha do casal, Janine Lucena, também foi alvo de buscas na Operação Mandaré, que apura outras possíveis irregularidades. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!